Bom dia ou boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Fred, mais uma vez, e hoje nós vamos encerrar o PET volume 1 com o material da quarta semana. Lembrando que esse material que nós vamos trabalhar hoje é o PET do nono ano, volume 1, semana 4 de língua portuguesa, tá bom? Vale ressaltar o que eu sempre digo, que é importante que você esteja com o material em mãos, seja acompanhando no seu smartphone ou seja no formato impresso do PET, para você ter um melhor aproveitamento da teleaula, tá bom? Outras coisas que eu sempre recomendo são as estratégias de estudo, né? Você pode dar pausa no vídeo, você pode copiar algum trecho que você achou interessante, que está aparecendo na tela, ou alguma fala minha que você achou interessante, e anote no seu material também. E sempre que possível, se você puder, e tiver alguma informação na tela que você achou importante, printe a tela sem problema nenhum e arquive aí no seu computador, tá bom? No seu smartphone, onde você estiver assistindo a teleaula, tá bom? Então, hoje o tema principal dessa teleaula, do material do PET, é sobre poesia, tá bom? A gente vai fazer uma diferenciação no material de pesquisa que ele recomenda aí, né, no Saiba Mais. Eu fiz a pesquisa para você e ele vai fazer uma comparação do texto em verso com o texto em prosa. Tudo bem? Então, vamos lá para a teleaula. O tema, como eu disse, é o poema, tá ok? Então, ó, prezado ou prezada estudante, nesta semana você vai reconhecer as características estruturais, linguísticas e multissemióticas de um dado poema. Além disso, vai identificar diferentes recursos sonoros, semânticos e visuais na produção de um poema. Então, a gente vai saber observar no final da aula, a gente vai ser capaz de fazer algumas observações em relação a um poema. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos continuar. Recapitulando. O poema é um gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio do emprego do verso e seus recursos musicais. A sonoridade e o ritmo das palavras, da função poética da linguagem e de palavras com sentido conotativo. A melodia que caracteriza o verso é resultado de alguns recursos presentes na poesia de todos os tempos. Os mais importantes são a métrica, o ritmo, a rima, a aliteração e a assonância. Tudo bem? Então, a gente vai trabalhar alguns desses conceitos aí com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Aí, de onde que foi tirado esse texto teórico, tá bom? Relembrando, é sempre importante a gente fazer citação de onde a gente está tirando aquele fragmento de texto, tá bom? Para não, ainda mais quando, no meu caso, está sendo publicado aqui no YouTube, por exemplo, para exatamente não ser interpretado como um plágio, tá bom? Então, a gente tem que fazer a citação. Sempre quando a gente vai se apropriar, de certa forma, de um trecho de um texto que não foi a gente que escreveu. É isso que quem elaborou o material do PET está fazendo e eu estou reforçando aqui no nosso material, tá bom? Na nossa teleaula. Então, vamos continuar. Saiba mais. Aí, pessoal, o PET deu essa sugestão aí desse link para enriquecer a sua pesquisa, os seus estudos, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu acessei esse link e aí nós vamos trabalhar a seguir esse material extra. Lembrando que esse material que nós vamos trabalhar agora é uma sugestão do material do PET, mas ele não está no seu material, tá bom? Então, vamos lá. Poesia, poema e prosa. Entre a poesia, o poema e a prosa, há diferenças que os caracterizam como tais. Um simples questionamento emerge como sendo a mola propulsora dessa discussão que, por ora, travamos. Poema ou poesia? Pode-se dizer que, por mais que estes termos sejam utilizados de forma recorrente, muitos ainda acabam confundindo e achando que se trata de dois elementos sinônimos,
Concepção essa materializada de forma errônea e equivocada. Então, o que nós vamos abordar aqui, ó? Exatamente, ele vai delimitar o que seria poesia, o que seria poema e o que seria prosa, tá bom? Pois bem, caro ou cara, usuário ou usuária, gostaríamos de deixar bem claro que para entendermos acerca de tais definições, temos de estar ciente de um fato. Existem aqueles textos em que prevalece o sentido denotativo da linguagem, ou seja, o sentido literal, né? As palavras estão falando aquilo que elas querem dizer. E aqueles que o olhar subjetivo emerge por parte do emissor e do receptor, sobretudo. Então, que a gente fala muitas vezes da liberdade poética que a gente encontra muito em poesia, né? Das figuras de linguagem, é o que caracterizaria esse subjetivo que ele está falando aí, tá bom? Um simples questionamento emerge como sendo a mola propulsora dessa discussão que por ora travamos. Poema ou poesia? Pode-se dizer que, por mais que estes termos sejam utilizados de forma recorrente, muitos ainda acabam confundindo e achando que se trata de dois elementos sinônimos, concepção materializada de forma errônea e equivocada. Nesse sentido, equivale a afirmar que poesia se refere àquela circunstância de comunicação em que prevalecem algumas intenções voltadas para a subjetividade, para as múltiplas interpretações, né? Então, ó, o que eu falei, a subjetividade, a liberdade poética, as figuras de linguagem vão estar presentes nesse formato de texto, tudo bem? Nesse interim, os recursos advindos do próprio emissor se tornam plenamente válidos, haja vista que o objetivo não é de informar, instruir, mas sim o de entreter, provocar emoções, despertar sentimentos. É o que chamamos de função poética da linguagem, pois nela prevalecem a sonoridade, a combinação de rimas, o jogo de palavras, o uso de figuras de linguagem, o uso de imagens, enfim. Partindo desse princípio, hemos de convir que a poesia se define com estado de alma, fruição e sentimentalismo. Então, aí ele fez uma definição do que seria a poesia, tá certo? Então, dentro disso daí, a gente poderia falar o que eu sempre disse, a liberdade poética, né? Por exemplo, figuras de linguagem, tá chovendo canivete, esse tipo de relação, né? Coisas, animalizações, ou seja, personagens humanos com características de animais, ou personificações, animais com características humanas. Tudo isso faz parte dessa liberdade poética, dessa subjetividade que a gente pode encontrar na poesia. A gente pode encontrar essas figuras de linguagem no formato de prosa também, né? Então, muitas das vezes existem obras literárias que estão escritas em prosa, mas que têm um ar de poesia, né? um ar poético dentro daquele texto. Exatamente por quê? Por causa dessa subjetividade que é bastante característica da poesia, tá bom? Então, continuando. De tal estado, ou seja, de tal intenção demarcada por parte de quem escreve, provém o que chamamos de poema. Poema, vamos pensar assim, seria aquela parte física, o que a gente está vendo no papel, né? É isso que ele está falando aí. Considerado, portanto, uma unidade da poesia, né? Então, aquele poema, ele vai conter uma linguagem que é característica da poesia. É um poema que tem a linguagem da poesia. Entenderam a diferença? É isso que ele está querendo dizer aí. Trata-se de uma construção que se difere daquela que convencionalmente costumamos encontrar em um texto em prosa, ou seja, caracterizada por um início, meio e fim através de parágrafos. Ao contrário de tal construção, o poema se efetiva por meio de versos, os quais, uma vez reunidos, compõem o que chamamos de estrofe. Então, uma estrofe é um conjunto de versos, né? Um conjunto de versos e estrofes vai formar um poema. O poema possui uma linguagem poética, ou seja, dentro do poema a gente encontra a poesia, né?
Então, a poesia está muito mais voltada à linguagem, à forma de expressão que está contida dentro do poema. Tudo bem? Lembrando que esses versos podem ser constatados como sendo cada linha do poema. Cremos, portanto, que tais elucidações tendem a se tornar ainda mais efetivas quando partimos para os exemplos concretos, os quais nos possibilitam demarcar a presença dos elementos já citados. Por isso, vejamos. Aí ele apresentou um soneto para vocês, né? O título é um soneto de separação. Só que o que acontece? Nos sonetos mais antigos, esse formato de soneto, a gente possui um poema que tem uma metrificação, né? Normalmente, lá nos poemas lá do Camões, por exemplo, nos sonetos do Camões, eles não possuem título, né? Isso é uma característica mais contemporânea dos autores de soneto mais recentes, né? O soneto, na época do Camões, não possuía título, né? Mas qual que é o formato básico do soneto? O soneto, normalmente, tem 2 quartetos, ou seja, duas estrofes com 4 versos, e 2 tercetos, ou seja, 2 estrofes com 3 versos. E a gente tem esquema de rimas, né? E a gente tem versos decassílabos, ou seja, no formato poético, na sílaba poética, cada verso possui 10 sílabas, tudo bem? Então, tudo isso é para caracterizar o poema, tá certo? A poesia é, vamos falar assim, a essência daquele poema, tá bom? Então, vamos ver aí o poema. O primeiro quarteto, né? Primeira estrofe, com 4 versos, é esse aí. De repente, o riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. É o segundo quarteto. De repente, da calma fez-se o vento, que os olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sonho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais de repente. Então, primeiro, o título lá fala o soneto da separação. Está falando da separação, né? Então, está falando de amigo próximo, distante, né? Então, a gente tem aí o formato de exatamente um soneto, né, pessoal? Porque ele possui 2 estrofes, que a gente chama de quarteto, ou seja, ele possui 2 quartetos. O que seriam esses 2 quartetos? Seriam 2 estrofes com 4 versos cada. E 2 tercetos. 2 tercetos seriam 2 estrofes com 3 versos cada, né? Então, a gente também tem um esquema de rima. Por exemplo, pranto rima com espanto, que rima com vento, que rima com pressentimento. Então, a gente tem um esquema aí, ó. Bruma, espuma, chama, drama. Então, vamos chamar o pranto da rima A, então seria A, B, B, A, B, A, B, certo? Então, e nos 2 terceiros? Qual que é o esquema de rima? Repente, amante, contente. Então, seria C, D, C, e aí a gente tem distante, errante e de repente, né? Então, aí seria o mesmo esquema, C, D, C, C, D, C. Então, o esquema de rima seria mais ou menos isso aí que a gente está falando. Como as palavras vão rimar, tá certo? A sonoridade das palavras. E isso é uma característica do soneto, tá certo? Então, até agora, pessoal, a gente falou do poema, da forma física do poema, vamos falar assim, né? A poesia tá o que está dentro, a essência daquele poema, tá ok? Isso que a gente difere o poema da poesia, tá bom? Então, pessoal,
esse soneto aí é do Vinícius de Moraes, tá ok? Então, vamos continuar. Deparamos-nos com uma construção poética demarcada, por 2 quartetos e 2 tercetos, que caracteriza o soneto, né, pessoal? Que nos faz dar conta de tratar-se de um soneto. Neles, verificamos a presença de outros elementos, tais como a sonoridade, a materialização das rimas, entre outros. Ele fala da materialização das rimas, é o esquema de rimas que eu falei para vocês. Depois ele fala: agora, ao nos atermos a alguns textos, tais como o artigo de opinião, o editorial, os textos científicos de forma em geral, entre outros exemplos, estamos, sem nenhuma dúvida, constatando que são textos escritos em forma de prosa, ou seja, são estruturados em parágrafos e possuem início, desenvolvimento e fim. Dados tais atributos, partimos então para um exemplo de artigo de opinião sob a autoria de Lia Luft, colunista da revista Veja. O que eu quero ressaltar aí, pessoal, é que tanto o poema como o texto em prosa, eles podem conter uma linguagem de poesia, que eu falei, né? A poesia, ela não se prende a uma forma. E agora, a gente tem as duas formas, o poema, né, e o texto em prosa. Texto em prosa é aquele que é reunido por parágrafos, né, tem início, meio e fim. É diferente do texto do poema, né? O que acontece? Tem uma outra coisa, tem vários gêneros textuais, né? A poesia, ela se caracteriza pela subjetividade, mas como a gente vai ver aí, esse artigo de opinião, ele vai sair um pouquinho dessa coisa de subjetividade, ele é um pouquinho mais literal, tá bom? Mas não impede de um texto em prosa ter uma linguagem poética, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vamos para o texto. A boa escola. Meu brilhante colega Gustavo Yoshi, uma das mais lúcidas vozes no que diz respeito à educação, escreveu sobre o que é um bom professor. Eu já começava esse artigo sobre o que acho que deva ser uma boa escola. Então, aqui vai. Primeiro, a escola tem de existir. No Brasil, há incrivelmente poucas escolas em relação à necessidade real. Tem de existir escolas para todas as crianças, em todas as comunidades, as mais remotas, com qualidades básicas, não ultrapassar o número de alunos, bem acomodados, e que eles não tenham de se locomover para muito longe. Instalações dignas, que vão das mesas às paredes, telhado, pátio, para diversão e recreio, lugar para exercício físico e esportes, instalações sanitárias decentes, cozinha para alimentar os que não comem suficientemente em casa, alguém com experiência médica ou de enfermagem para atender os que precisarem. Então, pessoal, apesar da gente estar observando um artigo de opinião, ou seja, a autora do texto está dando a opinião dela, a gente tem uma linguagem muito mais literal, a gente imagina que ela está passando a imagem de como deve ser uma escola, né? Então, não existe subjetividade nessa linguagem quando a gente compara com uma linguagem poética, tá bom? Ele não é subjetivo, ele vai direto ao assunto, tá bom? Ele não floreia, não usa nenhuma forma de figura de linguagem, tá certo? Às vezes, para expressar uma opinião, o autor de um artigo de opinião pode usar da ironia, por exemplo, tá certo? Mas porque ele quer que o leitor faça uma reflexão sobre aquela opinião que ele está expondo, tá bom? Então, aí a gente tem esse artigo de opinião. Então, vamos continuar. Em cada sala de aula, naturalmente, uma boa prateleira com livros, sem dúvida doados pelos governos federal, estadual, municipal, e que ali se ensine bem o essencial, aritmética, bom uso da linguagem, noções de história e geografia, para que saibam quem são e onde no mundo se situam.
Falei até aqui apenas de ensino elementar em escolas menos privilegiadas economicamente. Em comunidades mais desenvolvidas nesse sentido, tudo isso não será apenas bom, mas excelente. Desde a parte material até professores muito bem preparados, que sejam bem exigidos e bem pagos. No chamado segundo grau, além de livros, quem sabe computadores, mas, ainda que escandalizando alguns, creio que esses objetos maravilhosos, que eu mesma uso constantemente, não substituem um bom professor, e que, nesse degrau da vida, todos sejam preparados para a universidade, desde que queiram e possam. Pois nem todos querem uma carreira universitária, nem todos têm capacidade para isso. Para eles, excelentes escolas técnicas, depois das quais podem ter mais ganho financeiro do que a maioria dos profissionais liberais. Lembrando, pessoal, isso aí não é uma opinião minha, né? A gente está lendo, é uma opinião da autora, tá bom? A gente tem, inclusive, o direito de discordar do que a gente está lendo, tá bom? Então, vamos continuar. Professores com mestrado e, se possível, doutorado, diretores que conheçam administração, psicólogos que conheçam psicologia, todos com saber e postura que os alunos respeitem, a fim de que possam aprender. Finalmente, a universidade, que enganosamente se julga ser o único destino digno de todo mundo, já mencionei acima os cursos técnicos cada dia melhores e mais especializados. A universidade precisa exigir, mas não na abundância das escolas elementares. Eu discordo da autora, eu acho que a universidade tem um papel muito importante na sociedade e você ter um curso superior é uma coisa muito importante. Você pode partir para um curso técnico, mas nada te impede, ao terminar o curso técnico, ir para uma universidade, tá bom? Inclusive, o diploma universitário abre inúmeras portas para as pessoas. Ele é importante. O que eu tenho percebido, por exemplo, nesses tempos de pandemia, que o funcionário público, o funcionário concursado, ele conseguiu uma maior segurança em relação ao profissional liberal. E muitas das vezes, a pessoa, para conseguir um cargo público, é exigido dela um curso superior, tá certo? Então, pessoal, eu discordo com a autora do texto, que ela dá mais valor, às vezes, para o curso técnico do que o curso universitário. Eu discordo dela, né? Eu acho que os dois são tão importantes, né? Eles abrem portas, tá bom? Então, isso aí, pessoal, que eu estou falando para vocês, é exatamente nesse ponto que eu estou falando. A gente não é obrigado a concordar com o que a gente está lendo, tá bom? A gente tem o direito a ter uma opinião, tá ok? Então, vamos continuar. É incompreensível e desastrosa a multiplicação de faculdades de medicina, por exemplo, cujas falhas terão efeitos dramáticos sobre as vidas humanas. Olha o tanto que o profissional de medicina está sendo exigido nos tempos de agora, né? Então, quanto mais médicos, mais profissionais estejam formados, é interessante. Então, a gente também discorda desse trecho aí, né? Está em falta de profissional de medicina no mercado, né? Muitos governos estão abrindo leitos de hospitais, mas não podem atender os doentes de Covid-19 porque não possuem profissionais da área de saúde para trabalhar com aqueles pacientes naqueles leitos. Então, tem leito, mas não tem médico, entendeu? Então, eu também discordo desse trecho aí. O profissional da medicina está em falta no mercado, né? Então, quanto mais faculdades que formem médicos, melhor, e não pior, né? Temos pelo país muitas onde alunos não estudam anatomia, pois não há biotério. Isso é uma questão de investimento, tá bom, pessoal? Não tem aulas práticas, pois não há hospital-escola.
Essa é uma realidade assustadora, mas bastante comum, que parece se tenta corrigir. Então, a culpa não é da faculdade que não tenha essa formação técnica. Isso aí é falta de investimento do governo. Se a faculdade é pública, ela tem que investir mais na formação do profissional que ela está formando. Isso não é culpa da faculdade em si, tá bom? Não é culpa, é diretamente do profissional, se ele não está tendo formação, tá bom? Então, continuando. Dessas pseudo-faculdades sairão alunos reprovados nas essenciais provas do CRM, mas que eventualmente vão trabalhar sem condição de atender pacientes. Faculdades de direito pululam pelo país, sem professores habilitados, sem boas bibliotecas, formando advogados que nem escrever razoavelmente conseguem, além de desconhecer as leis e reprovados aos magotes nas importantíssimas provas da OAB. Isso aí, pessoal, é uma questão também de fiscalização, vamos falar assim, exigência de qualidade, educação de qualidade. Não é culpa de abrir 10, 20 mil faculdades e estão formando maus profissionais. Por quê? Não há exigência de excelência dessas faculdades. Então, eu sou a favor da abertura de faculdades, não do fechamento, que nem ela está defendendo aí no texto dela, tá bom? O que eu estou mostrando para vocês, pessoal? A gente pode pegar um texto e não concordar. Assim como eu apresento respostas para vocês durante a resolução das atividades, você não é obrigado a concordar com a minha opinião, tá bom? Você tem o direito, inclusive, de discordar. Por isso que é importante a gente observar, ler um texto que a gente, como vocês estão vendo, eu não estou concordando com a opinião de quem está produzindo esse texto aí. Mas a gente não pode ficar também dentro de uma bolha, dentro de só concordância. A gente tem que procurar o diálogo com a discordância também, tá certo? Para quê? Para o embate de opiniões que forma a democracia, tá bom? Então, vamos continuar. Coisa semelhante aconteceria com faculdades de engenharia mal preparadas, se existirem de onde precisam sair profissionais que garantam segurança em obras diversas de edifícios, casas, estradas e pontes. Vejam que aqui comentei apenas alguns dos inúmeros cursos existentes, muitos com excelente nível, mas não se ignorem os que não têm condições de funcionar e mesmo assim existem. Em todas essas fases, segundo cada nível, incluam-se professores bem preparados, muito dedicados e decentemente pagos. Professor não é sacerdote nem faquir. O que aqui escrevo é mero, simples, bom senso. Todos têm direito de receber educação que os coloquem no mundo sabendo ler, escrever, pensar, calcular, tendo ideia do que são e de onde se encontram, e podendo aspirar a crescer mais. Isso é dever de todos os governos, e é nosso dever esperar isso deles. Então, ó, por Vânia Duarte, graduada em letras, tá bom? Então, o texto está disponível aí nesse link aí. Então, vamos continuar. Lembrando, contudo, que na linguagem literária, ou seja, aquela em que prevalece o sentido conotativo, ou seja, a subjetividade, podemos encontrar a forma poética, mas nem por isso ela deixa de assumir o caráter poético, como é o que ocorre num conto, num romance, numa novela literária, enfim. Então, ele deu exemplos aí de gêneros textuais que são escritos no formato de prosa, ou seja, são distribuídos em parágrafos com início, meio e fim, mas que possuem subjetividade, que ele falou aí, sentido conotativo, né? O sentido denotativo é aquele sentido literal. Você está querendo dizer aquilo que você está escrevendo. O sentido conotativo, ele está dentro da subjetividade, tá bom? Tem gente que pode brincar que é o viajar na maionese, tá bom? Ele vai utilizar de linguagens, figuras de linguagem, né? Ou seja, o que ele está querendo dizer aí para você?
que um texto em prosa pode conter uma linguagem poética, né? Não só o poema possui linguagem poética, né? O poema possui linguagem poética, mas o texto em prosa também pode possuir linguagem poética, ou seja, subjetividade ou sentido conotativo, tá bom? Então, vamos continuar aí, vamos para as atividades. Atividades. Leia este poema para responder as questões de 1 a 3. A onda. A onda anda. Aonde anda a onda? A onda ainda onda. Ainda anda aonde? A onda, a onda, a onda. Então, um poema de Manuel Bandeira, ele vai dar ideia para a gente de movimento. A gente vai ver durante a resolução que existem alguns conceitos da teoria literária que estão contidos nesse poema, tá certo? Então, quais são esses conceitos? Vamos para a resolução das atividades. Número 1. O poema de Manuel Bandeira tematiza o movimento da onda. Então, pessoal, o material do PET, ele está tão bem elaborado que ele fala por si só, né? A gente não precisa nem de muitas explicações. Então, o que a gente está vendo aí, às vezes, a própria frase de abertura aí do exercício, né? O próprio enunciado do exercício, ele dá definições para a gente. Por isso que é importante a leitura minuciosa de tudo que está no nosso material, né? Como eu disse, o material que ele está apresentando para vocês, principalmente nos enunciados, são conceitos do que está sendo estudado. Então, o material está falando por ele mesmo, tá bom? Não precisa nem de muitas explicações, tá ok? Então, é importante a leitura minuciosa, ou seja, o que você está vendo aí no enunciado do exercício, tá bom? Então, vamos voltar lá no começo. O poema de Manuel Bandeira tematiza o movimento da onda, e todo ele, como forma, busca reforçar o conteúdo pelo emprego de recursos visuais e musicais. Que relação mantém o ritmo do poema com o movimento da onda? Então, pessoal, a gente tem aí um modelo de resposta, tá ok? Nesse modelo de resposta, não quer dizer que você tem que responder igualzinho ao que eu estou respondendo aí, tá bom? Então, vamos lá para a resposta, ó. O poema de Manuel Bandeira tematiza o movimento da onda por manter o ritmo da onda. Esta relação se dá pela repetição do termo onda, assim como a sonoridade de um fonema que é sempre produzido quando se coloca uma vogal antes da consoante, o N. Então, a gente tem onde, anda, onde, ainda, aonde. Vale lembrar que o advérbio aonde, diferente do advérbio onde, passa a ideia de movimento, tá ok? Então, em relação a essa sonoridade, a gente vai entrar em maiores detalhes nas próximas questões, tá bom? Então, vamos ver as próximas questões aí. A gente tem o seguinte. Questão número 2. Destaque do poema exemplos de aliteração, assonância e de paranomásia. Então, eu procurei no dicionário online as definições de aliteração, assonância e paranomásia, certo? Então, a gente tem o seguinte, no primeiro, que ele pediu exemplos de aliteração. A gente tem, o que é aliteração? Repetição das mesmas sonoridades numa série de sílabas ou palavras. É o que eu falei lá, ó, sonoridade da vogal antes da consoante N, que tem onde, anda, onde, ainda, aonde, que dá essa ideia exatamente de movimento do mar, né? Então, o que a gente pode perceber aí nessa aliteração no poema? No caso do poema de Manuel Bandeira, a aliteração dá-se graças à repetição, sonoridade de um fonema que é sempre produzido quando se coloca uma vogal antes da consoante N. Então, a gente tem o que seria essa aliteração?
seria o onde, anda, onda, ainda, aonde. Tudo bem? Então, a assonância. Assonância é o tipo de rima imperfeita, na qual só há coincidência das vogais. Então, a gente tem no poema, o que seria? No caso do poema de Manuel Bandeira, a assonância dá-se graças à rima coincidente nas vogais finais das seguintes palavras. Onde rima com aonde e anda rima com onda ou ainda. Tudo bem? Então, tá vendo que tanto a sonoridade do primeiro exemplo lá, né, da aliteração, quanto a assonância vão produzir a ideia de movimento no poema, tá bom? A paronomásia, figura de linguagem que utiliza palavras de diferentes significados, mas que possuem semelhanças no som. Então, a gente tem, ó, no caso do poema de Manuel Bandeira, a paronomásia dá-se graças à repetição das seguintes palavras: onde, aonde, onda, anda e ainda, pois estas têm semelhanças não no significado, mas sim na sonoridade que produzem ao serem pronunciadas. Tá bom? Olha o tanto de coisa que a gente pode perceber dentro da teoria literária, dentro desse poeminha, né? Que a gente considera bem simples, mas é o tanto de teoria que existe embutida ali dentro daquele poema, né? Então, é importante, tudo isso é intencional do poeta, né? Ele não faz isso de forma inconsciente, é intencional, tá bom? Questão número 3. Foi tirado aí desse concurso, né? Dedalos 2019. A palavra que serve de base para as variações sonoras. Se a gente está falando de movimento do mar, a gente está falando de quê, pessoal? Então, vamos refletir aí. De que está sendo falado? Letra A. Anda, que é a palavra principal do poema, está girando em torno dela. B. De onda. C. Aonde. D. Ainda, né? Então, de onde, pessoal? Qual que é a palavra que é o foco desse poema, né? Que tudo gira em torno dessa palavra. É exatamente a palavra onda. Tudo bem? Então, continuando, para a gente encerrar. A seguir, alguns versos de poemas. Crie livremente um ou mais versos, completando-os. Tende manter o ritmo presente no verso inicial, se possível, e procure completar cada verso com uma ideia inesperada. Então, pessoal, isso aí é uma atividade de criação. O que ele quer? Que você crie em cima desses poemas já prontos. Então, eu vou dar exemplos aqui para vocês, não quer dizer que você tem que copiar, né? Pode ser até que os meus exemplos sejam pobres em relação à sua criatividade, tá bom? Então, é importante que você crie em cima desses poemas, desses versos que ele está apresentando para você aí, tá bom? Então, eu vou apresentar alguns exemplos, alguns modelos, mas não quer dizer que você precisa copiar as minhas respostas, tá bom? Você pode e deve criar em cima do que está sendo apresentado aí no material, tá ok? Então, vamos lá. A Noite Não Adormece, de Conceição Evaristo. Aí, o que eu produzi? Até que meu sono comece. Então, o que eu fiz? Fiz uma rima pobre ali, ó, de adormece com comece, tá certo? Mas eu tentei manter a ideia de noite e de sono, né? Continuando. Faça sol ou faça tempestade, de Adão Ventura. O que prevalece é a minha vontade, né? Então, eu rimei tempestade com vontade, mas não saí do tema principal, né? O que prevalece é a minha vontade, tá bom? Criei com meu sangue meus quilombos. Luiz Silva Cuti. Tudo bem? Então, o que eu pude criar? A gente sabe que quilombo está relacionado com escravidão, com aglomeração de escravos fugidos, né? Então, o que eu pude criar em cima desses quilombos aí? Foi muita chibata que tomei no meu lombo. Que ele fala lá de sangue, né? De dor, de negro, né? De chibata, né? Flagelo. Que a gente eu rimei ali quilombo com lombo, né? Do que onde o escravo tomava chibatada nas costas, né?
Então, seria nesse sentido aí. Há uma dor aqui, de Nina Risi, que não se reconhece dali, né? Então, eu rimei aqui com dali, tá bom? Agora é um tempo, de Elé Semon. No entanto, o tempo não tenho nenhum. Então, ali a gente fez uma coisa que é característica também da poesia, de que é inversão, né? A gente pode, ali, o que está entre parênteses, entre vírgulas, a gente pode tirar, né? Mas aí descontextualizaria a ideia. Então, no entanto, não tenho nenhum. Não tenho nenhum quê? Tempo, né? Então, não, se eu fosse escrever na ordem correta, aí quebraria o esquema de rima, né? Então, no entanto, não tenho nenhum do tempo, né? Não tenho nenhum tempo. Aí eu coloquei o tempo lá no meio, né? Que a gente chama de inversão, é um recurso que é utilizado pelos poetas para poder forçar a rima do um com nenhum, tá bom? Pessoal, eu espero, sinceramente, que essa teleaula tenha tirado dúvidas de vocês, tá bom? Como eu sempre falo, o objetivo dessa teleaula é auxiliar vocês durante a resolução das atividades do PET, tá ok? Eu acredito que tá bem claro, como eu sempre digo, o material do PET fala por ele mesmo, então não há muitas explicações a serem dadas, né? Tá muito claro, tá muito objetivo o material do PET, né? Nesse ponto a gente tem que elogiar quando ele está bem elaborado. Só que eu espero que essa resolução, ou então algum comentário que eu fiz durante a teleaula, tenha esclarecido você em alguma dúvida que você possa ter tido, tá bom? Então, o objetivo da teleaula é esse, tá ok? Eu espero que vocês estejam aproveitando essa teleaula, desejo que vocês fiquem com Deus e até a próxima teleaula.